Bem-estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e Movimento no ar, hoje para falar sobre CrossFit. É uma modalidade de treino de alta intensidade que envolve aí a combinação de vários exercícios. E os nossos convidados hoje para falar conosco sobre CrossFit são o doutor Paulo Roberto Zeles, que é ortopedista, também médico do esporte. Doutor Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco hoje aqui na CBN. Bom dia, é um prazer, agradeço o convite. É um prazer falar sobre esse assunto que eu tenho estudado nos últimos anos e conseguir talvez desmistificar algumas informações não tão precisas que a gente tem sobre essa modalidade. A gente já vai falar disso em instantes. Quem também está conosco é a Luísa Vargas. A Luísa é especialista de planejamento estratégico do Grupo Boticário, criadora de conteúdo e crossfiteira profissional. Sabe aquela que não vai o dia que o estúdio não abre? Aliás, os crossfiteiros, eles não falam estúdio, é box, né? Box. Ela não vai no dia que o box não abre, basicamente. Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é muito bom estar aqui. Acho que para o crossfiteiro é sempre bom ter uma oportunidade para falar de crossfit. É isso. E, aliás, eu fiquei sabendo na nossa conversa prévia aqui antes da gravação que o doutor Paulo também teve a fase crossfiteiro dele. Mas antes da gente falar dessa fase, doutor, a gente começou a conversa e quando eu o cumprimentei, você disse uma coisa muito interessante, que é bacana a gente desmistificar algumas coisas relacionadas a CrossFit. Eu vi aqui que o senhor tem um mestrado em lesão no CrossFit. Tem muita gente que acha que CrossFit é uma modalidade em que necessariamente a pessoa vai se machucar. Quando a gente fala do risco de lesão, de CrossFit e de outras modalidades, o que a gente tem de informação? A gente sabe que esse risco ele é semelhante. Claro que quando a gente vai comparar modalidades, é sempre importante a gente considerar que existem definições diferentes, existem formas de medir esse risco diferente. Eu acho que um dos fatores que fazia com que a gente pensasse um pouco errado sobre o CrossFit é que a forma de medir talvez não ela fosse a mais adequada em relação aos outros esportes. Cito aqui de uma forma rápida, né? A média de quem pratica CrossFit normalmente é de 4 vezes por semana. Não é adequado eu fazer uma comparação de quem treina qualquer modalidade 4 vezes por semana com quem às vezes faz apenas um dia na semana. Então não dá para eu comparar a lesão de quem joga futebol um dia na semana com outro que treina 5, 6 horas. São 5, 6 vezes mais exposições. Isso leva, obviamente, ao maior número de lesões. Então, a forma da gente responder isso de uma maneira científica foi justamente fazer esse estudo em que a gente conseguiu padronizar todas essas medidas para chegar no resultado, né? E aí o resultado chocante foi: CrossFit machuca? Sim, como qualquer outro esporte. Então, Muito isso é bom. importante a gente entender. Praticar esporte numa alta intensidade, com uma frequência elevada, isso pode sim levar à lesão. Porém, os benefícios são muito maiores do que os eventuais riscos. E como que você chegou nesse caminho para fazer esse estudo? O que o levou a estudar as lesões no CrossFit? A gente tinha aquela ideia errada, né, de que o CrossFit realmente machucava. Começou um boom a partir do 2012, 2013. A modalidade começou nos Estados Unidos nessa transição dos anos 90 para os anos 2000. Basicamente era um ex-ginasta que queria preparar pessoas para vencer um desafio, não para ficar forte. Ele queria que alguém conseguisse empurrar um carro, pular um muro, correr, nadar. Então esse treino inicialmente foi feito por militares e policiais. Então era basicamente preparar para aquela atividade do dia a dia. E era um treino realmente intenso e era um treino sobretudo legal. Então muitas pessoas começaram a fazer isso, se espalhou pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil começaram os primeiros boxes de CrossFit. E como existe qualquer modalidade nova, você tem um boom, tem uma divulgação e começam a aparecer as lesões. Então os jornais, a mídia muitas vezes ressaltava apenas as lesões. Então era o que a gente ouvia, né? Eu como ortopedista ouvia isso. Não sei quem se arrebentou, foi fazer CrossFit, tá louco. E aí os pacientes eles até tinham medo de ir ao médico, imaginando que o médico ia proibi-los de praticar. E aí eu trabalhava nessa época com ginástica olímpica, trabalhava em São Bernardo, o Diego Hipólito treinava lá, eu era médico dele, da equipe de São Bernardo, e muitos dos movimentos do CrossFit são realizados movimentos semelhantes ao da ginástica. E um dia esses treinadores foram no local onde eles treinavam para usar os aparelhos.
E eu fiz uma piadinha com eles, falei, pô, obrigado, hein, vocês estão enchendo meu consultório, daqui a pouco eu vou trocar de carro graças ao número de pacientes que vocês estão mandando. Eles ficaram bem bravos, né? E falaram, você não devia falar isso sem treinar. E lançaram esse desafio que eu topei. No dia seguinte fui no box, me matriculei e fiquei 8 anos treinando seguido. Só parei agora momentaneamente porque eu mudei de região, enfim, estou me readequando nessa questão logística. Mas eu queria tirar esse preconceito e entender realmente o que são as lesões documentadas, o que a ciência mostra com relação a isso. Por isso, estou mestrado. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse tema e falar de algumas dessas lesões que podem ser mais frequentes, como evitar. Mas quero colocar aqui a Luísa nessa conversa para entender, Luísa, como que o CrossFit entrou na sua vida, como que você virou crossfiteira? Olha, eu sempre pratiquei esporte, né? Desde criança eu fiz balé por muitos anos, e aí saí do balé, fui jogar vôlei, e aí saí do vôlei, fui ser líder de torcida, assim, eu sempre me envolvia muito com a modalidade, mas ela sempre ficava sem graça rápido, assim, eu sempre, não sei se você zerava a modalidade ou era muito repetitiva. E aí uma amiga minha falou, eu tô treinando CrossFit, não sei o quê, e eu lembro de fazer minha primeira aula experimental com o tubinho de PVC, e cara, eu fiquei sem me mover por uns 3 dias depois, a aula inteira com o tubinho de PVC. Eu falei, tá, isso vai ser difícil de zerar, isso vai ser difícil de aprender a fazer. E aí eu resolvi entrar. Isso há quanto tempo? Isso faz uns 4 anos já. Uns 4 anos. E como que é a sua rotina de treino hoje com o CrossFit? Eu sou do time da madrugada, então eu acordo 5 da manhã e 6 da manhã eu tô no box. Faço a aula da turma, né? Que tem lá 1 hora também de duração. E depois, o box que eu treino hoje, ele deixa programado também uns acessórios, né? Pra você fazer logo em seguida. Então, um fortalecimento específico pro CrossFit. E aí eu fico lá mais uma meia hora, 1 hora também, todo dia, de segunda a sexta, mais essa rotina. Sábado é aquele aulão mais divertido. E domingo a gente não vai, mas não vai só porque tá fechado. Mas eu achei bacana uma coisa que você falou, de ter, depois que vocês fazem a aula regular, essa possibilidade de ter alguns exercícios que são exercícios resistidos. Sim, isso é muito bom. Eu acho que é a parte que a gente não gosta de fazer quando a gente vai pro CrossFit. Assim, acho que 90% das pessoas que param no CrossFit são porque não gostavam do ambiente de academia, de musculação, então não são muito fãs. Mas você acaba vendo que para você conseguir uma performance legal, para você se prevenir até de lesão e etc., hoje em dia já se sabe que a musculação ajuda e que é bom você fazer algumas coisas específicas. Então ter essa programação também ali do box, não é todo box que tem. Mas eu achei excelente. Doutor, então isso nos leva àquela pergunta, né? Sobre como evitar lesões ou minimizar o risco de lesões na prática do CrossFit. Esse fortalecimento muscular, para isso é fundamental? Fundamental. A gente sabe que na maioria dos esportes, se você faz um protocolo de preparação, se você consegue trabalhar a musculatura estabilizadora, você consegue reduzir a incidência de lesões. Então existem exercícios específicos que são aqueles que não fazem muito sucesso. Então aqueles exercícios que a gente faz normalmente com elastiquinho, sozinho, que faz isometria, pranchinha. Então são aqueles exercícios que todo mundo acha chato, mas que são fundamentais, né? Eu acho que muito dessa incidência de lesões no CrossFit passou a diminuir à medida que os donos de boxe, os treinadores, tomaram consciência de que esses alunos que machucavam eram alunos que eles perdiam. Então hoje a gente vê muito mais disseminado essa ideia de prevenção, de exercícios de estabilização do que era antigamente. Antigamente era aquele negócio raiz, vai e faz até chorar, até acabar, e isso também levava aos excessos e consequentemente às lesões. Hoje é um treino bem mais porcionado, dividido, e com foco nessa prevenção. Se me permitir, eu acho que a Luísa falou uma coisa fantástica, né? Ela falou, a minha turma, eu sou da turma da madrugada. Isso é muito legal, porque assim, ela sente que é a turma dela, ela não tá indo treinar sozinha. O CrossFit, ele é legal, não é igual uma academia que você sente que você tá indo lá sozinho com o seu Walkman, que parece que você é invisível, as pessoas olham e atravessam você. Você chega lá, você tá todo dia, como ela treina às 6, é mais ou menos o mesmo pessoal que está às 6 ou às 7, 90% é o mesmo. Ela vai 6 vezes por semana. Então você acaba criando realmente essa sensação de amizade, né? Eles chamam de belongingness. Você sente que você pertence ali com aquele grupo.
Então a satisfação em praticar o CrossFit é semelhante a de esportes com bola. Quando a gente faz musculação, o grau de satisfação, algumas pessoas é elevado, mas para a maioria das pessoas o grau de satisfação é muito baixo. E do CrossFit é como se eu fosse acordar às 6 da manhã para jogar futebol com meus amigos, meus melhores amigos. Eu estou super satisfeito. Imagino que seja a Luísa treinando. Isso é quando eu vou treinar às 6 da manhã também. É assim que eu me sinto. É desse jeito, Luísa? É desse jeito. E eu acho que tem uma coisa que corrobora com isso, que é como todo mundo sabe o quão difícil é você aprender as técnicas, os movimentos e etc. E quando você faz isso com outras pessoas que têm as mesmas dificuldades e que vocês vão conseguindo juntos, é quase que você jogar um videogame e ir destravando novas etapas ali com uma companhia. Então vocês comemoram juntos, né? Isso é bem legal. Doutor Paulo, lá no finalzinho do primeiro bloco, o senhor estava nos falando sobre a necessidade de a pessoa ter fortalecimento muscular para diminuir o risco de lesão no CrossFit. Normalmente, quais são as lesões mais recorrentes? Varia um pouquinho com relação a talvez a segunda ou a terceira lesão, mas sempre ombro. Ombro, a gente sabe que quase que a totalidade dos estudos apontam. Por quê? Porque o ombro é uma articulação com muita mobilidade. Grande parte dos exercícios que a gente faz, eles envolvem agachamentos com uma barra acima da cabeça ou trazendo essa barra para próximo da cabeça. Então a gente acaba fazendo muita força no ombro e muitas vezes esses atletas que não têm uma amplitude articular adequada ou mesmo o fortalecimento dessa musculatura estabilizadora acabam ultrapassando aquele limite de segurança e levam o ombro à lesão. Então eu já tive alguns casos de atletas que tiveram luxação do ombro, né, que é quando o ombro como se desconectasse a articulação por trazer essa barra demasiadamente para trás da cabeça e não ter essa musculatura adequada. Então esse, por exemplo, é um dos exercícios que a gente mais tem que ter atenção, exercícios de fortalecimento do manguito rotador, essa musculatura estabilizadora do ombro, do quadril, estabilizadora do tronco, que são os exercícios de core. Então isso tudo é fundamental para minimizar essas lesões. Luísa, como que vem sendo a sua experiência nos últimos 4 anos? Você já se machucou? Já teve algum tipo de lesão? Como que foi? Eu já tive lesão, mas as minhas lesões não foram dentro do box de CrossFit. Né? Acho que pelo meu histórico ali de balé, líder de torcida, eu sempre tive a posterior, né, completamente estirada, enfim. E aí acho que na mudança de flexibilidade para dor, eu cheguei a romper ali, acho que as 2 posteriores já, aquele rompimento parcial, não lateral, né, que eles falam longitudinal, e aí tratamento, né, porque dói e você perde amplitude, enfim, e aí bastante fortalecimento até poder voltar, principalmente com carga. Mas o ombro ainda não. Ainda bem, não vai ter. Faz tudo direitinho. Agora, doutor, tem uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de atividade física e lesão hoje em dia, que existe um entendimento óbvio de tratar a lesão e tratar o que te levou até a lesão, né, no caso de quem não faz fortalecimento, mas existe um entendimento também de não retirar a pessoa completamente de nenhum tipo de atividade física quando ela se lesiona, porque senão fica até difícil você ter uma adesão ao tratamento e fica difícil a pessoa ter uma vida boa, né? A pessoa que está acostumada a fazer atividade física, que ama atividade física, tem alguma lesão, aí o médico fala, ó, não pode fazer mais nada, 1 mês parado. Não é mais assim, né? Graças a essa ideia errada de muitos médicos, eu acho que isso é um dos fatores que mais me faz receber pacientes no consultório, né? Muitos, principalmente os crossfiteiros, eles chegam, você já reconhece como? Quando você dá a mão. Se você dá a mão para quem treina, como é que é a mão? Cheia de calo, né? Então mesmo as mulheres têm aquela mão calejada do treino. Não tem como. E muitos falam, ó, eu vim aqui porque você vai me tratar sem me tirar do treino, tá bom? E é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Quem trabalha com medicina esportiva, você conseguir adequar o treino desse atleta para que ele consiga tratar a lesão que ele tem sem perder o condicionamento nas demais articulações. Muito da lesão ela vem por falta de condicionamento. Se eu deixo esse atleta que teve às vezes uma lesão por sobrecarga, por não estar condicionado, eu deixo ele em repouso, ele volta super ansioso para fazer aquelas mesmas marcas que ele fazia, porém ainda mais fraco. Então eu aumento ainda mais o risco de lesão e começa a ficar como se fosse uma montanha-russa. Tem trabalhos até que mostram esse retorno ao esporte quando você fica parado e volta muito alto, que eles chamam de spikes, né? São esses picos de carga. Estes são os fatores principais associados à lesão.
Então, se eu paro, eu diminuo a minha carga. Quando eu voltar, eu acabo fazendo um pico. Então, eu tenho que me manter condicionado e voltar de uma forma mais gradual. Não criar esses picos de carga, que esse é um fator bastante importante na lesão. Como que foi com você quando você teve lesões, Luísa? Eu acho que o doutor estava falando, eu estava pensando, né? Acho que se todo mundo fosse um pouquinho mais paciente, né? Atletas em si, né? A gente se machucaria menos. Porque eu acho que até no começo você tem aquela ânsia de fazer o que você vê todo mundo fazendo, né? Vou pegar 100 quilos de clean, vou levantar 80 quilos de snatch, vou fazer vários butterfly. E, cara, se você não respeitar o seu processo, você vai se machucar. Então, para mim, especificamente, foi dolorido, assim, foi difícil mentalmente falando, aceitar que eu ia parar de progredir uma carga que para mim era uma coisa difícil, que eu queria conseguir fazer. A maior dificuldade eu acho que foi mental, mesmo não parando de fazer o CrossFit, diminuir as cargas, descer do meu pedestalzinho, assim, sabe? E tipo, ser humilde, voltar para estaca zero e subir de novo com paciência. Acho que essa foi a parte mais difícil. Uma coisa que a Luísa falou que eu achei interessante é essa coisa da progressão das cargas, né? Porque a gente fica pensando, como que a pessoa percebe a evolução que ela vem tendo no CrossFit? Tem a ver com isso, essa evolução do peso? Tem outros marcadores que ajudam, doutora, a pessoa a perceber essa evolução no CrossFit? Sim, existem alguns modelos que tentam estudar o quanto você consegue aumentar de carga. E a gente sabe que esses modelos geralmente usam uma ideia um pouco maior. Não é, por exemplo, ontem eu treinei com 10, amanhã eu vou treinar com 11. Eu considero geralmente a minha média mensal de carga e a média semanal. Porque se eu aumento todo dia, ao final de um mês eu aumentei, e se eu aumento 10% todo dia, ao final de um mês eu não aumentei 10%. Né? Então existem alguns modelos que mostram mais ou menos uma faixa de segurança. O resultado que eu acho talvez mais relevante do meu estudo sobre CrossFit foi justamente mostrar que esse aumento de carga, ele era o fator mais associado à lesão. Basicamente a gente entende no CrossFit a carga, que é a carga iniciante, que é o scale, e a carga RX, que é a carga profissional lá, que é o desafio do dia. Então hoje o desafio é você fazer esse exercício. Se você não consegue fazer esse exercício, você vai falar, opa, eu não consigo, então eu vou fazer o scale, o escalonado. Então são duas cargas. E o que eu vi nesse meu mestrado é que os atletas que treinam ora com uma carga e ora com a outra, ou seja, eles não estão preparados para treinar na carga máxima, como todo mundo que sempre treina com a máxima. Eles estão flutuando essas duas, são os que mais machucam. Eles machucam mais do que quem sempre treina pesado. Ou seja, quem sempre treina pesado está acostumado a treinar pesado. Olha que então loucura. Ele tem aquela base. Deixa eu ver se eu entendi. Treinar fofo pode te machucar? Sim. Uma das conclusões desse trabalho, um estudo chama Paradoxo de Lesão, é fantástico. Ele mostra que, por que paradoxo? Porque ele fala que não treinar machuca mais do que treinar regularmente. Isso é aquilo que a gente falava, o pior atleta qual que é, né? O ortopedista comenta ali, o pior atleta é o atleta de final de semana. É aquele cara que não treina, resolve jogar 2 horas de bola no final de semana e que ele vai se arrebentar. E esse estudo ele fez justamente um gráfico mostrando quem treina regular, quem treina pesado e quem não treina nada. E quem não treina nada está parecido com quem está começando a treinar muito pesado. É o cara que não aguenta fazer nada, vai no mercado, pega uma caixa de leite, trava a coluna e rompe os isquiotibiais, fazendo às vezes uma corridinha para uma pequena distância. Então, não treinar leva à lesão. Por isso que eu acho que o CrossFit é fantástico, porque ele consegue colocar você ter vontade de treinar. Então as pessoas ficam loucas, se tá chovendo, tá trânsito, às vezes você tem algum momento que você acha que você não vai chegar no seu treino, você fica enlouquecido. Eu vejo minha esposa, ela treina há 10 anos, e ela fala, não acredito, hoje eu tenho não sei o que, eu não vou conseguir treinar. Brava, assim, indignada, tentando contornar essa situação. As pessoas sentem falta do treino. Acaba com o meu dia. É mesmo, Luísa? Acaba com o meu dia se eu não consigo treinar. Não sou 100% feliz. Isso é muito engraçado, porque eu gosto que o pessoal do CrossFit tenha alto humor, e a gente tem que ter alto humor, porque alto humor é coisa de gente inteligente. Em várias modalidades tem um monte de meme, tem um monte de piadinha, e CrossFit tem muito, porque é um pessoal que treina com tanto afinco, que gosta tanto da modalidade, que as pessoas até falam, isso daí não é treino não, isso aí é seita. O pessoal vai correr junto, em volta do boxe, vai levantar pneu.
E eu digo a mesma coisa das pessoas da corrida, viu? Paga caro para correr na rua, no finalzinho ganha uma banana e uma medalha e fica feliz da vida. O que te traz de saúde mental praticar CrossFit, Luísa? Nossa, eu acho que além do senso de comunidade, né, assim, eu comecei o CrossFit quando eu vim morar em São Paulo. E os meus coleguinhas de turma, né, que eu falei da turma das 6, foram minhas primeiras amizades aqui em São Paulo. E deu pandemia, era só eles que eu tinha aqui. Então, assim, tem esse senso de comunidade que você acaba vivendo com as pessoas, mas eu acho que também tem uma coisa de superação. Eu faço hoje coisas que eu já olhei pessoas fazendo e eu falei, eu jamais conseguiria fazer isso na minha vida. Que eu tentei pela primeira vez e eu falei, eu não consigo fazer isso. E hoje eu faço, e faço bem até. Então, assim, você olha aquela coisa de, até hoje, que loucura o meu corpo faz isso. E é uma sensação muito boa, é uma vitória, é uma conquista, né, querendo ou não. Então, acho que tem esses dois pontos que pra mim fazem muita diferença. Cássia, eu acho que essa sensação de vitória é muito legal, que tem um outro sentimento, que é o da inclusão no CrossFit, né? Essa sensação de vitória, que se você vai na academia, às vezes você tem aquele perfil, o cara mais sarado, mais jovem, toda aquela cara de fitness ali, né? No boxe é o contrário. Se chega alguma pessoa assim com sobrepeso, alguém mais idoso, parece que é quando todo mundo se desdobra para ajudar aquela pessoa, motivar aquela pessoa, encorajar a treinar. Então, nessa fase que eu estava no meu CrossFit, fazendo esse mestrado, eu consegui um dia uma foto que foi assim inacreditável. Eu tenho fazendo handstand push-up, que é um exercício que basicamente você planta a bananeira e estica o braço, assim, como se estivesse plantando a bananeira encostado na parede, esticando para cima. Eu tenho uma senhora que era mãe do dono do box, de 67 anos, e do lado dela um atleta que não tinha uma das pernas com a prótese no chão. Então eu tinha o mesmo treino que eu estava fazendo, tinha uma pessoa com uma necessidade especial, que tinha uma limitação, não tinha uma perna, tirou a prótese e estava fazendo o mesmo exercício que uma senhora de 60 e muitos anos. Então isso é muito legal, porque ele é para todos. E você tem gestante treinando junto, você tem às vezes criança. Então todo mundo sai com essa satisfação, essa sensação de dever cumprido. Muito legal. Quero deixar um serviço aqui para os nossos ouvintes, e aí quero ouvir de vocês dois. Tem experiência teórica e prática com CrossFit, e no caso do doutor tem as duas ainda, né? Boas dicas e como que o ouvinte que está nos escutando fala, tá bom, gostei, quero testar, quero fazer CrossFit, quero escolher um espaço que seja seguro, em que eu vá evoluir na modalidade. O que a pessoa tem de observar quando ela vai visitar esse espaço? O que pode ajudar numa escolha acertada? Quero começar por você, Luísa. Olha, como eu já escolhi os lugares que eu treinei já, né? Eu acho que o espaço diz muito, né? Os equipamentos, o quanto que tem ali de preparo, de limpeza, de espaço e etc. Quem são os professores? Se você acha ali o box, o registro do professor, né? Tá registrado bonitinho, educador físico. Você vai ali no site da CrossFit, o box é afiliado da CrossFit, também tá lá regularizado. Isso são coisas que eu olharia. E ir lá testar um treino, né? Quando você vai testar o primeiro treino, você vê se o professor que tá na aula tá te dando atenção, tá corrigindo o seu movimento, não tá vendo ninguém se estrupiar, né? Porque às vezes a pessoa tenta fazer sozinha, você já olha e fala, cara, não é possível que isso aqui tá certo, né? Eu não sou educador físico, mas não tá bonito. Então vê se tem essa atenção com todo mundo que tá na aula. Eu acho que isso é o mais... pode ajudar bastante. E aí, doutor? Acho perfeito o que ela disse, né? Você vai fazer um exercício com carga muito pesada. Muitas vezes você está querendo chegar realmente na sua carga máxima, então você depende do equipamento. Por exemplo, se você for treinar num box em que o piso não é estável, às vezes você tem piso soltando, ou você tem anilhas, que são os pesos que ficam em volta da barra, que eles não estão firmes. Então quando você solta a barra, essa barra ela dança um pouco, ela pode bater na sua perna. Você tem um número de professores por aluno. Então às vezes você tem uma turma, se for num sábado, você tiver 30 pessoas treinando com um professor só, não é um box que vale a pena. Você tem que pensar nesses exercícios de prevenção. Existe a preocupação com a prevenção? Eu acho que a melhor forma é ir fazer uma aula. Quando você vai fazer uma aula, você já consegue olhar, tá tudo novinho aqui, tá tudo em condições, quantos professores eu tenho. Se você chega num box e o professor nem pergunta qual é o seu nível e já te coloca num nível abaixo, para até ver você fazendo esses movimentos, é um lugar para você desconfiar. E a gente sabe que a supervisão é fundamental. Um outro estudo
perguntou para os atletas a que eles atribuíam as lesões. 1/3 dizia que era eles terem exagerado e outro terço dizia que eles não sabiam fazer o movimento. Ou seja, 2/3 das lesões poderiam ter sido evitadas se eles tivessem domínio daquele gesto, né, e se eles tivessem evitado. CrossFit, ele realiza movimentos que são movimentos multiarticulares. Não tem máquina, não tem uma coisa ligada no CrossFit na tomada. Então você leva um tempo para conseguir fazer esses movimentos. Então uma das conclusões que eu cheguei no resultado desse estudo era mais ou menos um perfil, né? Que a gente podia dizer de quem estava começando, quem tinha mais risco de machucar. Então era aquele indivíduo jovem que não tinha experiência nenhuma no CrossFit, ou seja, que estava começando, do sexo masculino, menino que queria fazer mais carga do que ele aguentava. Então aquele moleque quer chegar, quer encher de peso e ele não consegue fazer. E um fator que foi de proteção foi treinar mais do que 1 ano. Ou seja, quem já tinha 1 ano de prática machucava menos do que os outros. Isso, como eu analiso isso? Eu acho que realmente isso demonstra que demora um tempo para você conseguir dominar aquela técnica. Então, se eu chego num box que ele já me coloca os exercícios mais complexos no 1º, 2º dia, não é um box adequado. Olha aí, uma mensagem ótima para a gente encerrar essa edição. Dr. Paulo Roberto Zeles, ortopedista, também médico do esporte, estudou no mestrado as lesões no CrossFit. Muito obrigada por ter estado conosco hoje aqui na CBN. Um prazer imenso, essa música tocando aqui, eu já ouvi várias vezes, hoje é um prazer estar aqui como participante do programa. Muito obrigado. Eu espero que a gente possa voltar, doutora, a conversar em breve. Quero agradecer demais também a participação da Luísa Vargas, especialista em planejamento estratégico do Grupo Boticário, criadora de conteúdo, crossfiteira. Luísa, obrigada por compartilhar a sua experiência comigo, também com os ouvintes aqui da CBN. Eu que agradeço, acabei aprendendo muito também, obrigada. Bem-Estar em Movimento conta sempre com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo do Juliano Fonseca e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento, com Cássia Godoy.